Boa noite. Meu nome é Zilan Costiva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é muito caro a uma boa parte dos baianos. Nós vamos falar de futebol, mas especificamente nós vamos falar do Esporte Clube Bahia. Para isso nós temos aqui conosco o advogado César Oliveira, que é envolvido com o futebol, especialmente o futebol do Bahia, por muito mais do que 30 anos, praticamente a vida toda, desde torcedor menino até ter participado da diretoria por mais de 30 anos. César, é um prazer tê-lo aqui no Jogo do Poder para falar sobre Bahia e já aviso logo ao telespectador e a você que de futebol eu entendo muito pouco, porque sempre fui perna de pau e por causa disso acabei me inteirando de outros assuntos. Talvez uma falha minha. Boa noite, Zilan. Boa noite, senhores ouvintes desse prestigioso programa que tem dado grandes alegrias ao telespectador baiano, porque é um programa diferenciado. Eu estou muito orgulhoso e muito satisfeito de estar aqui, porque sei que estarei num foro inteligente, um foro propositivo, um foro elegante, que discute as ideias e as propostas que são importantes para o povo da Bahia de uma forma geral. Muito satisfeito também por poder abordar esse assunto tão caro ao povo baiano, porque o Esporte Clube Bahia, para além da sua torcida, ele é uma instituição baiana. Eu acho que assim como o hino do Senhor do Bonfim e as cores do estado, o próprio nome, o Bahia representa e de forma magnífica a baianidade, não só no Brasil, mas no mundo. Nós não nos esqueçamos, por exemplo, que ao fazermos duas vitoriosíssimas excursões à Europa em dois momentos distintos, no tempo que o Bahia era o Bahia, o grande Bahia, nós enfrentamos e vencemos equipes do quilate de um Bayern de Munique, de um Milan, de um Futebol Clube do Porto, de um Spartak. Ou seja, o Bahia no cenário nacional e internacional é motivo de grande orgulho para o povo baiano, para o povo nordestino, muito embora passe por esses percalços, essas lamentáveis vicissitudes que teimam em deixar o torcedor tricolor triste, deprimido e muito preocupado com o seu futuro. Mas antes da gente entrar nessas especificidades do momento atual, César, eu queria falar um pouco da história, da sua história no futebol, para que o telespectador conheça melhor e me conte como foi o seu envolvimento com o futebol, por que você começou a torcer pelo Bahia e depois por que você entrou na administração do Bahia, e a gente sabe que você tem uma paixão muito grande pelo futebol, mas mais ainda, eu acredito, pela bandeira do Bahia. É verdade. Isso, Zilão, é uma história antiga, não é? Embora eu tenha nascido em Salvador, por circunstâncias da vida, meu pai, que era da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi transferido para a Feira de Santana. Então, por volta aí de 66, Osório fez uma campanha societária em que o Bahia, naquele então, conseguiu fazer 15 mil sócios. Osório Vilas Boas. Osório Vilas Boas. Então, que era, inclusive, vereador da cidade de Salvador, né? Naquele tempo, não. Ele foi, depois, 5 mandatos. Ele foi antes de ser presidente do Bahia, ele era vereador. E depois de ser presidente do Bahia, concomitantemente, ele nunca foi, porque pelas circunstâncias. Então, Osório era amigo de meu pai, foi lá recebido lá em casa, um grupo de torcedores muito importante. O Bahia tem uma torcida muito expressiva, muito significativa em Feira de Santana também. Eu aí me apaixonei, né, pelo escudo principalmente, foi o primeiro. E depois pelo hino. O hino, ao lado da Marselhesa e do hino do Senhor do Bonfim, para mim, são os 3 hinos mais bonitos do mundo. O hino do Bahia levanta. Osório foi candidato a prefeito em 62 e quase ganha a eleição. Não ganhou porque a Igreja Católica, naquele então, fez uma campanha muito, muito forte contra ele.
cujo slogan dessa campanha é considerado por Sebastião Neri o maior slogan político da história do Brasil em todos os tempos. A campanha era assim: Osório e o povo contra o resto. Você sabe quem criou esse slogan? Não. João Agripino Doria, o pai de Doria, que era muito amigo de Osório, inclusive foi deputado federal. Era um talento, o João Agripino, psicólogo, advogado, publicitário. Você veja o nível do... Então, onde estava que eu fiz essa derivação? Sim, aí o Osório... Sim. Aí, morando em Feira de Santana, eu conheci Dona Pombinha, que era a senhora-mãe, a legendária senhora-mãe do grande líder político Chico Pinto, Francisco José Pinto dos Santos, que era uma grande liderança política baiana e brasileira, radicado em Feira de Santana. Eu estou para lhe dizer, Zilan, que ali aconteceu um daqueles momentos históricos em que pessoas de excepcional talento se encontram por circunstâncias da vida. Aquele MDB de Feira produziu pessoas ilustres na política baiana. Aquele MDB, por exemplo, Zé Falcão da Silva, Colbert Martins, Roque Aras, o grande Roque Aras, grande jurista baiano, talvez um dos maiores advogados desta terra, e tantos outros. Nesse contato... E todos em comum tinham o Bahia como paixão. Não, nem todos. Embora Zé Falcão tenha sido presidente do Bahia de Feira, conhecido lá popularmente como Zé Festinha, foi 3 vezes prefeito de Feira, deputado federal, e Roque Aras também tenha sido presidente do Bahia de Feira, assim como meu pai. Naquele tempo, tem uma música de Gilberto Gil chamada Parabólica Camará, que dizia que naquele tempo o mundo era longe. De Feira de Santana para Salvador era uma viagem de quase o dia todo. Então, o Bahia de Feira era uma espécie de um aperitivo, era um consolo daqueles que não podiam estar permanentemente acompanhando a história do Bahia. Então, como secretário particular de Chico Pinto, eu conheci inúmeras pessoas, porque Chico era um homem manso, tranquilo, muito educado, e nesse bojo voltei a reencontrar-me com Osório Vilas Boas. Eu vim para Salvador, fiz vestibular de Direito e novamente me encontrei com Osório. Aí aconteceu comigo o que aconteceu de alguma maneira com Paulo Maracajá, meu amigo Paulo Maracajá, aqui. Aproveito o ensejo para parabenizá-lo por seu aniversário, que foi agora, dia 26. Forte abraço, amigo, devemos muita coisa a você. Então, falava? Da sua história da entrada. Veio para Salvador, foi para Maracajá ingressou no Bahia, segundo Osório me contou, da seguinte maneira. Todos os jogos no interior, antigamente o campeonato era regional. Ele via aquele casal recém-casado, Soninha, desculpa eu chamá-la, Dona Sônia, e Maracajá, vendo o Bahia em conquista, vendo o Bahia em Jequié, todos os jogos. Um dia o Osório perguntou: rapaz, você é maluco? Você todo jogo? Não, eu quero ter uma participação. Colocou ele lá, no bingo, e ele chegou onde eu cheguei, onde chegou. Comigo foi a mesma coisa, porque Osório era o grande prócer. O nosso grupo político começou lá com Osório em 1958, quando ele assumiu, até 2013. Todas aquelas pessoas que passaram pelo Esporte Clube Bahia nesse interregno foram pessoas ligadas a nós. Vigílio Elísio, Piton, Pedro Pascásio, um magistrado de escola, que foi presidente do Esporte Clube Bahia, para muita honra nossa. Então, eu ali me aproximei de Osório e passei a assessorar no departamento jurídico. Você chegou a ser diretor jurídico do futebol? Pois é, esse departamento jurídico do Bahia é também legendário, né? Porque entre os nomes que por lá passaram está, por exemplo, o nome do professor Orlando Gomes,
Agora me diga uma coisa, vocês recebiam dinheiro para ser diretores ou participar da diretoria? Ninguém recebia dinheiro, ao contrário. O futebol, Zilan, era outra coisa. Então, o que eu via eram abnegados entrando com dinheiro. Muitas e muitas vezes, quem pagou a folha salarial do Bahia foi Campelinho, dono de rádios aqui, de costume, família importante, em Juazeiro. Mas não é mais assim não, é? Hoje todos ganham. Hoje a coisa mudou. Hoje não há mais paixão. Por exemplo, eu nunca soube que o doutor Belitani fosse torcedor do Esporte Clube Bahia, o atual presidente. Eu conheço, grosso modo, a torcida. Eu sei aqueles, por exemplo, Joaci Góes é um Bahia empedernido. Por nosso azar, ele nunca conseguiu ser presidente do Bahia, embora eu tenha certeza que, como tricolor que ele tenha vontade. Até nós fizemos um jantar, uma certa ocasião, né, no apartamento dele na Vitória. Zenildo Rodrigues, esse nos procurou, a mim e a Ademir Esmerim, se oferecendo e disse, eu quero ser presidente do Bahia. Vou ter 800 empresas que contribuirão com o clube. São os meus fornecedores. Então, esses tricolores é que hoje o Bahia carece disso. Eu quero continuar um pouco mais esmiuçando essa situação, comparando o passado com o presente, mas no próximo bloco podemos fazer isso? Pois não, Zé. Voltamos aqui no jogo do poder já, eu ia falando do jogo do Bahia, tá vendo? No jogo do poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta no Jogo do Poder, essa noite falando sobre o Esporte Clube Bahia, conversando com César Oliveira, advogado e abnegado torcedor e membro de diretoria durante muitos anos. César, no bloco passado nós começamos a fazer uma avaliação assim, meio que comparativa do passado e do presente. No passado vocês tiveram times e jogadores reconhecidamente famosos no Bahia. Hoje, como você avalia o time? No passado, vocês chegaram a ser bicampeões nacionais de futebol. 2 estrelas. De lá para cá, não se conquistou mais nada. Como é que você avalia essas duas posições e por que chegamos a um resultado tão negativo? A gestão, me parece, muito mais técnica hoje do que no passado. Ou eu estou errado? Eu acho que está errado. É o seguinte, Zila. Eu não posso aparecer no seu programa de uma hora para outra e querer assumir o seu lugar. Porque você já tem a experiência de muito tempo aqui. Você estuda os seus convidados, você conhece o ritmo do seu programa, até a questão do tempo, como ele vai fluir dentro da sua entrevista. Isso é em qualquer outra profissão da vida. As pessoas precisam ser vocacionadas. O pessoal que governava o Bahia, que dirigia o Bahia até o advento da intervenção, eram pessoas que entendiam de futebol, todas elas. O grande bailarino, dançarino Nijinsky, uma vez disse que a dança era uma das principais expressões humanas, porque não era somente para quem sabia, era para quem gostava. Mas futebol é diferente. Futebol, o cidadão tem que entender. Eu vou lhe dar exemplos. Eu estou entendendo direito, você está dizendo que a atual gestão, depois da intervenção, atual não, né? Porque foram várias, né? Depois da intervenção, as pessoas não entendem de futebol? Ninguém. Converse com Sidônio Palmeira, que dizem, e na verdade ele assumiu isso publicamente, o mentor, a eminência parda da questão política do Esporte Clube Bahia. Ligado ao PT, na época Sidônio não entende de futebol. Uma coisa é o sujeito ser torcedor, querer o melhor para o clube, mas ele tem que entender. Eu vou lhe dar exemplos. Eurico Miranda. Quem era Eurico Miranda? Um gerente
de uma revendedora de carros importados de propriedade de Calçada, que era aquele milionário, presidente do Vasco. Em conversa, Calçada viu que Eurico entendia de futebol. Esse prefeito de Belo Horizonte, Calil, Osório era um Maracajá. Eu assisti inúmeras partidas com Maracajá, e Maracajá, como um pitoniza, um adivinho, ele dizia, daqui a pouco o gol vai sair por ali, pelo lado direito, 10 minutos depois. Então, gente que conhece futebol. Esse pessoal do Bahia aí, Zilan, fez asneiras inacreditáveis. A primeira foi a intervenção. Na realidade, eu acho que vocês não chamam de intervenção, vocês chamam de golpe, né? Aquilo muito se assemelha a um golpe, né? Inclusive, há um parecer de um procurador-geral, um procurador da República, em que ele bate duramente ali. Porque a rigor, em última análise, o que é que aconteceu? Um conselheiro que se achava no direito de votar, teria sido proibido de fazê-lo, ingressou na justiça e, a partir daí, se transformou naquele espetáculo que nós vimos, com oportunistas de todos os lados, e com Sidânio, graças à relação que ele tem com a mídia, conseguindo criar um falso consenso no momento em que a torcida tricolor estava muito sofrida. Agora, você acha que isso se deveu ao futebol mesmo em si ou à política que sempre foi atrelada ao futebol do Bahia? Não, a política nunca foi atrelada ao futebol do Bahia. Apesar de Maracajá e Osório exercerem mandatos, Osório nunca como presidente. E Maracajá, para se eleger, era um sufoco, porque ele não misturava as coisas. Ele não tinha aquela eleição de 80 mil votos e tal. Mas depois da intervenção não foi mais assim, né? Depois o que é que aconteceu na intervenção? Eu vou chamar de intervenção. Se você quiser chamar de outra coisa, pode. Eles chamam de intervenção, eu chamo de golpe. O nosso grupo como um todo, nós, por essas razões que eu coloquei aqui, nós chamamos de golpe. Mas, se esse golpe tivesse sido realizado por profissionais, por pessoas com conhecimento mínimo de futebol, eu não estaria aqui com você hoje. O problema é que eu tenho uma irmã que eu antes disso dizia a você que é empresária, ela é comerciante. Ela chega na empresa 5 horas da manhã, prepara a coisa toda. De noite, quando chega o cliente, ela vai na mesa, pergunta o nome, conhece a família, sabe o dia do aniversário. Quer dizer, é um talento, é um dom. O doutor Belitani, ele pode ter diversos méritos outros na vida, mas de futebol ele não entende nada, vou lhe dar alguns exemplos. O jogador do Flamengo, o Gerson, acusou um jogador nosso de racismo. Ao invés de ele ficar com o nosso jogador, que faz parte do nosso elenco, acreditar na palavra do jogador, Índio Ramírez, ele, sem nenhuma apuração, ficou do lado do jogador do Flamengo. Por causa da mídia, da repercussão, ele pousando de bonzinho, né? Não, racismo não. Mas um racismo que não ficou comprovado. A princípio, como o treinador fez, Mano Menezes, ficou do lado do jogador. Era esse o dever que o presidente do Bahia teria para conduzir. Depois, Gilberto, o Bahia vai jogar com o Flamengo, Gilberto usa a camisa do Flamengo no dia do jogo e não acontece nada. Arthur faz a mesma coisa. Então não tem comando. Ali é o Bahia. É o Esporte Clube Bahia, tem que ter respeito. Esses jogadores, assim que chegam aqui para assinar contrato, tem que chegar alguém para dizer, olha, aqui não é... Por exemplo, o Bahia recentemente foi eliminado pelo Grêmio aqui, com o treinador, que era lá, que por sinal é até atualmente treinador do Grêmio novamente, aquele lateral esquerdo, grande jogador do Grêmio, mas o cara jogou a vida toda no Grêmio, a mulher é gremista, a família é gremista, o Grêmio veio jogar aqui, o Bahia jogou recuado contra o Grêmio, precisando ganhar. Por quê? Porque não teve o presidente para chamar lá o treinador e dizer, olha, meu amigo, aqui é Bahia, aqui não tem negócio de Grêmio, não. Então, essas coisas. Por exemplo, Osório escreveu um livro famoso, Futebol, Paixão e Catimba. A catimba no futebol é da essência do futebol.
essa catimba que nós não temos. Eu vou lhe dar um exemplo de catimba. Osório era amigo pessoal de João Avelange, de Pelé. Quando Pelé chegava aqui na Bahia, ele levava para casa dele. Fazia aquelas muquecas de lagosta. Aí, em contrapartido, Pelé vendia Douglas ao Bahia, um super craque. Quando começou a ter problemas pessoais, Pelé ligou para Osório e disse: olha, tem um craque aqui para você levar aí para sua terra. Ele está tendo problemas aqui, aí ele vai ser eu aí. E Douglas da Silva Franklin, um abraço para você, grande Douglas. Foi um professor de bola aqui, talvez o maior jogador que eu tenha visto, entre todos os grandes craques que eu vi aqui. Então, não existe. As pessoas não entendem. Trazem diretores de futebol que não tem o menor compromisso com nada. Jogador que... Agora ele deu até sorte, ironicamente, porque esse rebaixamento iria ter consequências nefastas se não fosse aquela barbaridade praticada por um grupo de torcedores aí que estão sendo identificados. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero também deixar um pouco mais de tempo para o nosso próximo bloco. Pode ser? Estou às suas ordens. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre o Bahia, com César Oliveira, depois das mensagens comerciais. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o advogado César Oliveira, grande torcedor do Bahia, conhecedor de sua história, participante da diretoria durante muitos anos. E nós estamos falando da situação atual do Bahia, que importa ao baiano e importa ao Nordeste. César, no bloco passado nós estávamos falando de alguns eventos e nós terminamos com um evento lamentável, que foi um ato praticado por determinados torcedores do Bahia. E isso nós vamos analisar. Mas também tiveram outros eventos. Como eu me lembro, apesar de não ser um grande conhecedor de futebol, eu me lembro de uma grande passeata que houve, chamada Passeata dos 100 mil. Exatamente. Qual é a diferença desses dois momentos na história do Bahia? Bom, a passeata dos 100 mil, que é um negócio inacreditável, né? Eu outro dia estava revendo as imagens aí, um negócio fantástico. Aquilo ali foi organizado por um grupo de torcedores, Ademir Esmerim, Grande advogado eleitoral. Walter Queiroz, Júlio Travessa, Fernando Jorge, Cid Guerreiro, no objetivo de fazermos uma democracia verdadeira no Esporte Clube Bahia. Isso em 2006. Foram 100 mil pessoas. A torcida enlouquecida. E não há democracia? Como é que você chama a democracia um colégio eleitoral de elite em que votam para escolher o presidente do Bahia meras 12 mil pessoas? O Bahia tem uma torcida de 8 milhões. 3 milhões acompanham-no diariamente. Não pode esses preços extorsivos praticados para impedir que o torcedor participe efetivamente da democracia tricolor. A democracia que eu imagino é R$10 por mês. A contrapartida, votar para presidente. Muitos reacionários lá dentro não queriam isso. Porque vai trazer, partido político, o Bahia vai ter 3 milhões de sócios. Tomara que tenha. Isso é o que queria o pessoal de 2006. Isso é o que queria o pessoal de 2006, aí fez o quê? Uma democracia elitista, uma falsa democracia. Depois da intervenção. Depois da intervenção. Contou-se para isso com o quê? Com uma série de circunstâncias. Por exemplo, o governador Jacques Wagner ajudou ali, foi decisivo naquela intervenção. Você vê que a pessoa colocada ali foi o saudoso Fernando Schmidt, um grande homem, um grande tricolor, que foi nosso presidente lá atrás, de 2002 a 2005, mas ele foi presidente como? Com Osório por detrás, com Maracajá por detrás, com Marcelo Guimarães por detrás, com Campelinho por detrás, Benedito Borges por detrás. Gente que conhecia futebol. Schmidt entrou em outro contexto.
Já 2 rebaixamentos com esse pessoal. Eliminação até do campeonato baiano. Isso devia envergonhar essas pessoas. O primeiro interventor foi um advogado jovem, inclusive. O interventor foi o doutor Carlos Hatz, não é? Recebia 60 mil reais por mês, ao que dizem. O clube, numa situação dessa, eu não sou contra você trabalhar e receber a contrapartida, mas 60 mil. Esse senhor Carlos Hatz, nem torcedor do Bahia ele era. Atleticano, mineiro. Você vê o que esse pessoal fez, rapaz. A cidade tricolor, que eles hoje chamam de Evaristo de Macedo, isso aí foi uma retaliação chula, mesquinha. Evaristo de Macedo, com todo o respeito ao professor, mas nem torcedor do Bahia é, meu amigo. Ele foi um técnico como outro qualquer que recebia dinheiro e bicho quando o Bahia ganhava. Ele não trabalhou aqui de graça. Criou muito problema aqui. Raimundo Varela que o diga, que está aí. Como é que você homenageia um treinador porque não botou Baiaco, que jogou 500 pessoas? 500 partidas. Centro de treinamentos Baiaco. Mas por que não fez isso? Para não botar Osório. Responsável pelos 2 títulos. Mas o que você acha que levou a passeata dos 100 mil em 2006 a essa manifestação de invasão do espaço do Bahia, uma invasão, inclusive, criticada por muita gente? Não, criticada por todos, né? Futebol é um ambiente para você fazer amigos. No máximo, há uma ênfase aí, mais violência, agressão. Isso que eu dizia. A gestão do Bahia, esse pessoal aí do Bahia, esses caras aí do Bahia, eles deram sorte. Porque aquela atitude inconsequente e irresponsável fez com que o torcedor recuasse dos protestos gigantescos que teriam havido, não fosse essa circunstância lamentável aí de agressão a Mas jogador. o torcedor hoje não está satisfeito. De maneira... Como é que pode o torcedor estar satisfeito? Eu conheci o Bahia a vida toda, Zilan. O Bahia era o 13º time do Brasil. Isso é uma ficção. Você está falando se é torcedor. Não. Existia, inclusive, um grupo, o grupo dos 13, que eram os 12 grandes e o Bahia. Isso em razão de quê? Isso em razão da habilidade política de Osório, da habilidade política de Maracajá, da expressiva torcida, da presença no estádio. Você não pode ir contra quem dita as regras do jogo. Essas pautas identitárias do Bahia, com todo respeito, com toda a admiração que eu posso eventualmente ter como cidadão, isso não faz parte do futebol e menos ainda da CBF, que é um lugar conservador. Então o Bahia muitas vezes é retaliado por isso. Ao invés de nós nos preocuparmos com a bola na rede, que é isso que a torcida quer. A finalidade do clube é essa. Porque outras discussões paralelas encontram, infelizmente, guarida para maquiar a situação. Por exemplo, a questão administrativa, a equalização das dívidas. O Bahia não é banco. O Atlético Mineiro aí está devendo milhões, tem 125 mil sócios. E um elenco estelar. Muito menos que o Bahia, né? 125 mil sócios. O Bahia participou da eleição, 12 mil sócios. Assim, mas eu falo assim, você fala de sociedade, eu falo de torcedores, né? Sim, o Atlético Mineiro com 125 mil sócios. Por quê? Porque a bola está entrando e porque o preço é barato. Você tinha que chamar o torcedor do Bahia para uma parceria. Colocar um comitê gestor de recursos e dizer, Tricolor, a partir de hoje depende de você. Você vai ser sócio. É R$10. Vamos bancar o Bahia. Como o Bahia sempre foi feito, sempre foi assim. Mas hoje o futebol mudou. Muda-se a maneira de se relacionar, de nos relacionarmos com a torcida. O Real Madrid, por exemplo, hoje fala-se nas grandes empresas no futebol, né? Até uma proposta aí, dizem, que do Manchester City,
desse pessoal. Isso é árabe, né? Lá Dinheiro árabe. da Arábia Saudita, né? Ali do Golfo Pérsico. Democracia não é um forte deles, né? Nenhuma, né? Ali tudo é ditadura. Mas eu estava lendo que há um aspecto positivo, talvez, nesse negócio aí. É que o Emirados Árabes, ele não vem à caça de dinheiro, porque dinheiro ele não precisa, ele quer exatamente isso, melhorar a imagem dele perante o mundo. E não há dúvida de que o Bahia é o local. Agora, essas coisas precisam ser públicas. O Bahia não pode nunca, a sua torcida, a instituição Bahia, nunca pode perder o domínio sobre si próprio. Sobre isso eu quero falar um pouco mais aprofundadamente, sobretudo a questão do futuro do Bahia, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre o Esporte Clube Bahia, que é uma paixão baiana. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre o Esporte Clube Bahia com César Oliveira, advogado e ex-diretor jurídico do Bahia e torcedor há décadas. Conhecedor da história do Bahia e, sobretudo, dos meandros internos desse grande clube. Agora me diga uma coisa, futuro do Bahia. Você fala, passeata de 100 mil, 8 milhões de torcedores, a vontade do torcedor de participar na realidade, 12 mil sócios, ou seja, um grupo mais fechado, embora seja um número bastante significativo. Você acha que o futuro do Esporte Clube Bahia, você vislumbra positividade, algo melhor com o que está aí, ou é preciso fazer uma pequena revolução em vez de intervenção? O problema do Bahia é fundamentalmente a falta de conhecimento. Eu me lembro de ir na Fonte Nova, tá ali assistindo, e perto de mim estava ACM Júnior. Deixa eu apimentar um pouco essa questão. Eu nunca ouvi falar de desvios, nem de má gestão do ponto de vista financeiro do clube. Você ouviu falar alguma coisa nesse sentido? De má gestão não, mas o clube devia, no início da intervenção, 20 milhões, e hoje deve 400 milhões. Com 100 milhões, dívida de curto vencimento, de curto prazo. Mas não tem empresa que sobreviva a isso. Essa é a explicação. O que é que aconteceu lá dentro do Bahia para essa dívida sair de 20 para 400? Mas você me perguntou, vamos falar do futuro? Eu acho o seguinte, por menos que queiramos, a política, ela interfere em todas as relações humanas. Dizia eu que Por isso que nós estamos aqui. Pois é. Dizia eu que via a ACM Júnior torcendo apaixonadamente na Fonte Nova. De tal maneira, eu lá com o Osório ali, eventualmente na tribuna, que quando o Bahia tomava um gol, ele virava: Osório, sou filho disso, filho daquilo, tirava a cara. O nosso ACM Neto é um tricolor empedernido, não sei se você sabe disso, né? Fanático. Diversas vezes já nos encontramos e o tema sempre foi em torno do futebol. Eu não sei o nível de participação que ele teve na indicação do presidente Belitani. Fala-se que ele teve algum tipo de interferência, mas se ele teve, eu rogo aqui, esperando que ele, como tricolor, entenda, que ele interfira, assim como o senador Jacques Wagner, que também é um Bahia doente, assim como sua senhora, que é uma grande tricolor, no sentido de colocar pessoas no Bahia que entendam de futebol. Porque aquele jornalista, que foi o Marcelo, foi o primeiro. Quer dizer, pessoas que não têm identidade com a torcida, que a torcida não reconhece, não tem militância anterior. Então, por exemplo, hoje, existem diversos nomes para, como é que se diz, levar o barco do Bahia adiante. Vamos imaginar que exista uma coisa que a gente chama de situação e oposição. Quantos nomes temos da situação e quantos nomes temos da oposição? Eu acho que a questão não é colocada assim. Existem pessoas, por exemplo, Bobô. Bobô foi um grande craque, nem preciso apresentar Bobô, eu acho que Caetano Veloso
fez mais e melhor do que eu ou qualquer outro, né? Mas Bobô tem vontade de ser presidente do Bahia. E Bobô entende de futebol. Bobô, assim como Osório foi goleiro do Bahia, jogou futebol. Bobô tem vontade de ser Bobo não presidente. estava presente quando se ganhou a segunda estrela? Estava presente como jogador, foi talvez o principal jogador do clube. Então Bobô é um que tem desejo. Um outro é um rapaz muito mais jovem, mas também já tem história no clube, Ricardinho Maracajá, Ricardo Maracajá. Você conhece a mãe dele? A mãe dele foi secretária, Carla Maracajá, Carla Borges. Borges, filha de um grande tricolor, Benedito Borges, também outro que investiu milhões no Bahia. E Ricardinho também tem vontade de ser presidente do Bahia. Ademir Esmerim sempre me diz, quero ser presidente. E estou falando de pessoas que entendem de futebol, que têm contribuição a dar. Esse pessoal do Bahia aí, que está aí desde o início da intervenção, por mais boa vontade que eles tenham, a gestão foi desastrosa. Treinador mandando, jogador mandando. Não há uma hierarquia, não há aquela pessoa que diga assim, o Bahia tem um representante que manda. Falta ordem no Bahia? Falta liderança, falta comando. Como é que pode o presidente ficar ao lado da versão do atleta adversário logo depois de uma partida? Por exemplo, houve um determinado momento aí na intervenção em que o Bahia dispunha de R$400 mil, R$350 mil para contratar um jogador. Tinham 2 jogadores no mercado. Um colombiano chamado Guerra. Me lembro desse nome desse infeliz, no bom sentido. E o outro era Nenê, pelo mesmo valor. Contrataram Guerra. Não jogou 2 partidas de titular. Nenê está fazendo gol até hoje. Que é um jogador de outro nível, técnico, de outra história. O Guerra, inclusive, já parou. Você acha que essa decisão foi estritamente futebolística? Eu acredito de quem não entende. De um diretor que chamou e disse, olha, vamos nesse colombiano aí. O presidente tem que ter a malícia, a maldade de dizer por que é que ele está indicando esse colombiano aí, esse outro, que eu vejo jogar, bate falta, faz lançamento, luta com garra, desequilibra. Então, o que é isso? Conhecimento profissional. Se você colocar qualquer pessoa aqui no seu lugar, estreando, para essa pessoa contratar uma produtora, você acredita, de alto nível como você tem aqui a sua, você acredita que ele terá talento para fazer isso? Se não conhece o mercado, fica refém de profissionais contratados que para que vem sem nenhum compromisso com a torcida, recebe o dinheiro e vai embora. Por exemplo, a divisão de base do Bahia, totalmente sucateada. Ninguém fala, não tem um jogador aí que emerja daqueles craques. No time de 88, por exemplo, quantos da base? Quase todos. Nós não temos mais isso. Então, o Bahia, lamentavelmente, foi entregue na mão de pessoas rigorosamente despreparadas, porque absolutamente leigas no assunto. Repito, não basta o cidadão ser torcedor. Ele tem que conhecer, tem que ter jogado, tem que acompanhar. Eu não quero me louvar como entendedor de futebol, mas eu já li umas 20 biografias de treinador. Alex Ferguson, o grande João Saldanha. Esse é um exemplo, que era um mero advogado. Eu digo mero no sentido de que no mundo do futebol um advogado não deveria ter relevância. Entretanto, foi treinador campeão do Botafogo e mais do que isso, um dos maiores treinadores e estrategistas da história do futebol, delineador da seleção brasileira de 70. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria deixar uma última pergunta para você e pedir que você se dirija ao torcedor do Bahia e aos demais torcedores do futebol da Bahia, porque sem o Bahia não existe vitória, não existe futebol da Bahia. O que é que você acha que é o futuro e a solução e qual é o papel do torcedor nessa questão?
O papel do torcedor é fundamental. É continuar com essa pressão no sentido de que as pessoas que têm responsabilidade possam encaminhar alguém na presidência do Esporte Clube Bahia que realmente tenha conhecimento, tenha entrosamento, tenha ligação com o futebol. Não basta que seja um empresário bem-sucedido, nem um jornalista de escola. Tem que ter uma história do futebol. Por exemplo, Ademir Merim, vou citar novamente, ou outro, um que foi meu colega de turma e meu amigo, Nelson Pellegrino. Diversas vezes encontrei com Nelson Pellegrino na Fonte Nova, diversas vezes encontrei com Ademir Merim, diversas vezes encontrei com ACM Júnior, diversas vezes encontrei com Paulo Galdense e tantos outros. Habituês, ali, presente. Não pode cair de paraquedas, só porque, sou torcedor do Bahia. Minha sogra, por exemplo, um carinho aqui para ela. Ela é torcedora, lamentavelmente, para mim, do Flamengo. Assiste todos os jogos, mas não sabe o nome de um jogador. Então, ali é aquela paixão. Eu assisto, às vezes, Ilan, os jogos do Bahia aí em bairros mais afastados, mais periféricos. E ali eu vejo o sofrimento da torcida, meu amigo. A agonia do Bahia com a irresponsabilidade desses homens. Mas tem jeito? Tem jeito, o Bahia é uma potência. Precisa que as circunstâncias façam com que apareça esse nome que conheça de futebol para poder alavancar novamente, que a questão é só essa, é conhecimento técnico, nada além disso, na minha visão. Eu acho que você falou muita coisa aqui e eu acho que deixou muitas coisas nas entrelinhas que eu gostaria de explorar, mas numa outra oportunidade. Mais a miúde, sobretudo porque eu acho que tem muita informação aí. Mas vai ficar para a próxima vez. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu estou às suas ordens. Para mim, como eu lhe disse, é uma honra e um prazer. E assim que puder me comunicar novamente com a torcida, para mim é um renovado prazer será. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima semana, onde trataremos de mais um assunto importante como o Bahia, que é importante para o Bahia, para o baiano raiz. E aqui a gente trata de assuntos importantes para a nossa sociedade. Até a próxima semana. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.